Bom dia, cumprimentar os presentes, desejar bom dia aos ausentes, agradecer o convite, agradecer o trabalho que os séniores têm feito, e estou a ver aqui o Jorge, o Luís, o José, bom, de certeza que não vou esquecer de outros, que provavelmente estarão aí, desejar que os mais novos, e desde os que estão aqui na mesa, estou ali a ver o Salvador, tantos outros para aí, que de facto estão a fazer bom trabalho e que devem continuar nesse trabalho. Ora bem, eu posso jurar que era almoço, ainda não tínhamos bebido, quando o António Marinho e eu decidimos que eu iria falar sobre esta história. Bem me arrependi, porque este é um título que dá para tudo e não dá para nada. Podia falar no fim que assim passava bem sem dizer alguma coisa, mas bom, vamos em frente. Portanto, quando se está atrapalhado, o que é que se faz? Tenta-se analisar o título. Como medir em medicina, e particularmente nesta área, a metrologia é de facto, embora eu goste muito mais do termo Clinimetrics, e as doenças reumáticas em si têm um conjunto de marcadores bem avalizados para medir a doença. Mas no fim disto tudo, é preciso não esquecer que o clínico está acima de todas essas medidas. E este livro extraordinário deste homem que tivemos a oportunidade de ter cá há uns anos, este livro Clinical Judgment, continua a ser uma peça fundamental de leitura para perceber o papel do médico nestas doenças crónicas. Portanto, há uma série de conjuntos de marcadores que todos conhecem e que vou passar. Nós vemos a inflamação do ponto de vista clínico e, como sou um clínico, acho que e terminarei esta palestra precisamente focando na parte clínica, porque acho que é aquilo que podemos fazer ainda melhor. Há uma fisiopatologia comum, os mecanismos fisiopatológicos há mecanismos específicos, mas há muitos mecanismos transversais para os diferentes quadros clínicos onde a inflamação impera, desde quadros infecciosos a inflamatórios puros e com diferentes etiologias. A inflamação, como sabem, é de facto isto, uma resposta tecidual à agressão, são mecanismos de defesa, os agentes que a podem provocar são desde agentes inertes a agentes bacterianos, e isto traduz-se em alterações bem conhecidas vasculares, metabólicas, celulares. A resposta inflamatória é útil, tenta localizar, de facto, o problema e prepara o processo de regeneração. Em termos de tempo, a variável tempo, de facto, é extraordinária aqui na inflamação. Nós temos a gota é talvez o exemplo mais rápido da instalação da inflamação, dramático, a pneumonia, o infarto, a aguda, a crónica, um dos melhores exemplos, e tocaremos nisso, a infecção VIH, e uma ongoing, uma low dose, uma baixo nível de inflamação, é a aterosclerose. Isso está bem demonstrado e pode-se, hoje em dia, as diferenças entre a aguda, com as células polimorfonucleares e os mononucleares na inflamação crónica. Os 4 sinais mais um são bem conhecidos, a perda de função foi também aqui envolvida, e estes sinais não ocorrem, de facto, em situações de baixo nível de inflamação, que alguns autores os chamaram para ou meta-inflamação. Estes sinais traduzem, de facto, a dilatação capilar, o aumento do fluxo sanguíneo, a extravasão do líquido por aumento da permeabilidade capilar, a migração de células e, de facto, a tradução sistémica por libertação de citoquinas, traduzida em febre e leucocitose. Estes estadios de inflamação podem chegar à disfunção orgânica e envolvem, de facto, a ativação de cascatas várias, a partir das células, as quininas e o complemento, não podemos esquecer. Portanto, estes reagentes de fase aguda, que continuam a chamar-se assim mesmo, estando nós a falar fundamentalmente de inflamação crónica, podem ser olhados como um índice de doença, nos diversos tipos de doenças, infecciosas ou não, e podem ter um potencial papel no diagnóstico precoce, na diferenciação entre causas, como marcador de prognóstico e poderiam até orientar estratégias de antibioterapia, mas, como sabemos, na prática clínica isto não é tão claro como gostaríamos que fosse.
É um grupo heterogéneo de proteínas plasmáticas que aumentam ou diminuem pelo menos 25% em resposta a estímulos inflamatórios. Nós podemos ver isso bem na velhinha eletroforese, todas elas, sabemos onde é que elas migram. São mediados por citoquinas pró-inflamatórias, tais como a interleuquina 6, 1, TNF e o interferão, que são produzidos por monócitos macrófagos, que estimulam depois a produção destes reagentes pelo fígado. Estes reagentes incluem aquilo que nós conhecemos bem, a velocidade de cimentação, a proteína C reativa, que pode aumentar mais de 1000 vezes, a procalcitonina, a amiloide A, fibrinogénio, ferritina, alfa-1, a celulosplamina e o complemento, que aumentam entre 5% a 50%. Temos reagentes de fase aguda negativos, que diminuem em resposta à inflamação, como sabemos, e a velocidade de cimentação, convém lembrar que não é uma proteína, é, portanto, um marcador indireto que depende de várias coisas, nomeadamente do fibrinogénio, da viscosidade das proteínas e do tamanho e do número de eritrócitos, como sabemos. Depois gostávamos que distinguissem entre infecção e inflamação, mas isso não é assim, sabemos, embora alguns estudos pareçam apontar a proteína C reativa com um valor discriminativo a favor de infecção e doenças inflamatórias como lúpus. A procalcitonina está elevada nas infecções, ao contrário da calcitonina, mas também não é um marcador perfeito. A velocidade de cimentação superior a 100 sabemos que tem uma grande especificidade para neoplasias, como a mieloma, infecções como a tuberculose e artrites, a temporal, por exemplo, sobe em 24 a 48 horas e normaliza lentamente após a resolução da inflamação. A proteína C reativa tem propriedades anti- e pró-inflamatórias, nomeadamente pela clearance de agentes patogénicos e de material necrótico e apoptótico, ativa complemento e liga-se à extremidade FC das células, portanto, consegue mexer bem com a imunidade inata e aos seus diversos níveis. É produzida no fígado, como vos disse, tem uma semivida de 19 horas e começa a subir após 12 a 24 horas e atinge o pico entre 2 a 3 dias. Fala-se muito da alta sensibilidade do PCR, a grande diferença não é como a metodologia seja diferente, é a capacidade de medir níveis muito mais baixos. Baixos níveis podem ocorrer em situações inflamatórias não infaciosas, até como tabagismo crónico, a uremia e a isquemia do miocárdio. Ela pertence à família das pentraxinas, que pertence à família dos peptídeos antimicrobianos, que pertence à família dos PRRs, dos receptores de reconhecimento de padrões, e, portanto, mostram com toda a clareza o envolvimento da imunidade inata na inflamação. A procalcitonina, a sua secreção é também estimulada para interleuquina 1 e 6, TNF. Os picos são detectados muito mais precocemente, entre as 3 a 4 horas, e atingem o pico entre 6 e 24 horas. Mas níveis elevados não ocorrem em situações inflamatórias não infecciosas como as aqui descritas. Veem graficamente aqui a proteína C reativa, de facto, muito mais precoce que do fibrinogénio da velocidade de cimentação e depois a albumina amarelo que baixa. Nunca podemos nos esquecer, e vemos aí os diabos a preto, aqui os anjos a preto, nesta clássica imagem de Escher, nunca podemos esquecer que estas proteínas de fase aguda têm também papéis pró- e anti-inflamatórios benéficos e não tão benéficos para o organismo. Um estudo mostra que, de facto, a procalcitonina tem uma sensibilidade e uma especificidade maior como marcador de infecção em relação à proteína C reativa. Doença sistémica, depois temos doenças infecciosas crónicas, inflamatórias, neoplásicas, e nestas doenças, como o Pedro Cunha há bocadinho já apontou, a disfunção endotelial, de facto, promovida pela inflamação, leva, de facto, ao aumento da expressão de moléculas de adesão, à transmigração da parede do vaso e é um dos fatores transversais a muitas dessas doenças sistémicas, assim como a disbiose, portanto, alterações a nível do microbioma, que faz parte, hoje em dia, parece tão evidente, de facto, dos mecanismos homeostáticos, e a translocação de células com micróbios a partir do intestino pode, de facto, levar à inflamação e ser uma causa comum também a várias doenças. No VIH, na doença VIH, isso está bem demonstrado, mas muitas outras doenças, como veem aqui, nomeadamente envolvendo as doenças autoimunes, como a artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistémico, podem ter alguns estudos
mostram nas diversas doenças a importância desta disbiose. A infecção, nomeadamente relacionada com periodontite, tem também importância nestas doenças sistémicas, por exemplo, na citrulinização das proteínas humanas, na artrite reumatoide, e é também um problema para mostrar a interrelação do microbioma e de todo o material mais associado ao micróbio que temos dentro de nós e que pode promover a doença. Nestas doenças sistémicas, cada vez mais temos, de facto, que estar atentos a este espectro de autoimunidade e autoinflamação, imunidade adquirida e imunidade inata, desde as autoinflamatórias monogénicas às raras monogénicas autoimunes, passando pelas clássicas autoimunes e as que conhecemos e doenças que mostram um padrão misto, como a doença de Behçet. Portanto, cada vez mais temos que os internistas têm que se dedicar a estas doenças. FMF passa-nos seguramente por baixo do nariz, porque nós temos, creio eu, 20 e tal % dos nossos genes ainda estão relacionados com genes dos judeus, se não estou enganado. Bom, como medir a inflamação numa doença sistémica? Isso passou para o público. Os americanos são claros em trazer as coisas para a sociedade e se virem aí na internet já encontram um teste que custa $75 para uma picadinha no dedo para medir o rácio de ácido araquidónico e o eicosapentanoico, portanto, como um medidor de inflamação. Portanto, está aí. A doença VIH, para mim, é um excelente exemplo de facto desta história da inflamação. É uma imunodeficiência adquirida, mas que está paradoxalmente, entre aspas, associada a uma hiperativação do sistema imune. E a verdade é que as CD8 ativadas ainda são, que nós não usamos na prática corrente, mas pelo preço, são um melhor marcador de progressão da doença do que a virémia do VIH. A libertação de citoquinas é extraordinária ao longo aqui vê, isto é em dias, é um exemplo fantástico de como um agente VIH consegue subverter e como é que o faz o sistema imune, tão fantástico que ele é. E a doença VIH é, de facto, o resultado de um balanço entre as citoquinas pró-inflamatórias e imunorregulatórias. Veem que, mesmo nos doentes VIH tratados, há um nível de inflamação superior aos doentes não VIH. E nos não tratados, sem dúvida alguma, ainda mais. Há uma correlação clara de diversos marcadores, quer associados à translocação microbiana, como o CD14-LUBA, quer o D-dímero, TNF, proteína C reativa, e a relação com a mortalidade, está bem demonstrado. Mas este estudo mostra que uma simples avaliação da interleuquina 6 ou dos D-dímeros correlaciona-se com a mortalidade nos seguintes 10 anos. É extraordinário este modelo. E a inflamação na doença VIH prediz toda esta doença, tal qual como na população em geral. É extraordinário e o VIH continua a ensinar muito. Vejam as diversas estratégias que podemos tentar aqui, que estão em curso, e muitas delas associadas a fármacos anti-inflamatórios e de IMARDs que nós usamos nas doenças autoimunes. Portanto, como é que as coisas se tocam desta forma, mostram a transversabilidade disto. Isto é o signo da fragilidade, que mostra claramente uma associação com as diversas citoquinas, e em especial com a interleuquina 6. Índices como este, o Glasgow Prognostic Score, que envolve a proteína C reativa e a albumina, são úteis na avaliação do prognóstico do estado nutricional nos doentes com cancro. Cada vez mais a neuroinflamação é também algo que cada vez que temos de dar mais atenção e no caso da neuroinflamação, de facto, as técnicas de imagem são uma mais-valia na medição da inflamação. As técnicas de imagem também podem ser muito úteis para avaliar a inflamação, por exemplo, no músculo, nos doentes com dermatomiosite, nas uveites, a fotometria laser mede bem o estado de inflamação. Quanto à artrite reumatoide, a verdade é que
mesmo estudos como este que aqui trago, que comparava a velocidade de sedimentação à proteína C reativa, mostrou que não havia, de facto, um significativo contributo em relação às avaliações clínicas. No lúpus está bem demonstrado a existência de células T ativadas, de níveis elevados de citoquinas pró-inflamatórias, correlação entre os níveis de TNF e de interleuquina 6 e marcadores da atividade, evidência de desenvolvimento da imunidade inata, dos toll-like receptors. De facto, a macroclearance dos restos apoptóticos está demonstrada no lúpus. Eles depois funcionam como autoantigénios, que são também padrões de dano que levam à ativação dos toll-like receptors. O artigo é de 2004, mas vemos que havia marcadores prometedores, como a interleuquina, o receptor interleuquina 2, interferão, do TNF, moléculas de adesão, alguns possíveis, mas a verdade é que o que nós usamos na prática ainda é isto. Linfopenia, leucopenia, o complemento, o anti-dsDNA, antinucleosomas, às vezes não noticiam o que é, e no sistema nervoso central aquilo que aí está, mas com menos evidência. Nós gostávamos de ter biomarcadores que refletissem o processo da doença e que tivessem capacidade de predizer o que vai acontecer, mas a verdade é que não temos. Podemos mostrar milhares de trabalhos, mas precisamos ainda de investigação nesta área e o Precise SADS é de facto, Precise Systemic Autoimmune Diseases, é um projeto de 22 milhões de euros que vai seguramente mostrar, utiliza todas as Omnics e vai mostrar qualquer coisa nesta área. Portanto, o que lhes trago aqui é fundamentalmente, vou terminar com o que temos feito. Acho que a parte clínica é ainda algo de fundamental e nós podemos melhorar isso, até porque, de facto, esta frase do Charles Christian ainda está muito útil. Parece que às vezes não vemos o elefante, embora estejamos a ver várias partes do elefante. Portanto, o assessment, a avaliação dos doentes com lúpus, avaliamos a atividade através do SLEDAI, que inclui o C3, o C4 e o dsDNA, como sabem, o dano com o SLEEK e depois há avaliações quer do clínico, quer do doente, e avaliações mais gerais da qualidade de vida, que nos deixam incomodados às vezes, porque não é fácil separar as queixas da qualidade de vida relacionadas com o problema da fibromialgia e das relacionadas com o lúpus itself. Portanto, o que é que a atividade do lúpus pode ser vista neste contínuo entre remissão sem qualquer droga, exceto o plaquenol, on drugs, normalmente corticoides e imunossupressores, até um nível baixo da atividade da doença que os colegas australianos têm vindo a dedicar, até a doença muito ativa. Portanto, nós diríamos que a remissão seria um SLEDAI clínico de 0, portanto, admitindo que 2 pontos para o complemento e 2 pontos para o dsDNA, teríamos 4. Um low level, um baixo nível, menos de 4, mas não só a serologia, porque se for só a serologia, é aquilo que ainda bem se lembra do lupus SACS, o serológico ativo clinical quiescent. Uma muito ativa, mais de 20, e uma ativa. Portanto, este foi o que nós utilizamos para pensar sobre o assunto e estamos a propor, de facto, um sistema global de visão, não um sistema de classificação, um sistema de visão dos doentes, um TOAD, eu não sabia o que é que significava TOAD, agora já sei, ter quanto tempo após o diagnóstico, ou quantos órgãos envolvidos cumulativamente, quanto ativa está e quanto dano tem. Portanto, nós teríamos uma escala deste género, portanto, SLEDAI clínico 0, ROF, fora de drogas, sob drogas, e um lupus under control, desde que tenha mais corticoides de 5. Como sabem, este 5 é o cut-off que hoje em dia queremos que os nossos doentes estejam abaixo de 6, portanto, entre 1 e 4 low level e aquilo que diz ativo disease e very active disease. E então, no snapshot de 88 doentes que utilizamos para isto, os nossos doentes estavam, podemos ver, 50% estavam, 31 fora de qualquer fármaco, 27 sob algum corticoide, como disse, mas menos de 5 mg, e aqui estes doentes com os corticoides mais 5 mg. Se quiserem ver uma visão global, ao longo dos anos todos do doente, o que é que podem ver aqui? Vemos que temos lupinhos, lupus que estiveram sempre bonzinhos, e lupus que estiveram sempre, na maior parte do seu tempo, isto é o tempo todo, ativos.
Se quiserem mais especificamente, podem ver aqui e veem que desde 27 anos até 2 anos, lúpus, e vemos que temos muitos doentes que estiveram em remissão durante o tempo, este esteve 77%, este 92% do tempo de evolução esteve em remissão sem drogas, mas temos doentes que passaram bastante tempo do seu tempo de doença ativos. Isto pode ser visto desta maneira, um snapshot de um doente. O que é que isto diz? Tem lúpus tem lúpus há 8 anos, envolve 3 órgãos, que estão aqui, está neste momento em remissão sem drogas e não tem dano nenhum. Mas podemos ver assim, e vemos muito bem. Era um lúpus que nos entrou com uma doença ativa e depois conseguimos pô-lo sempre em remissão. Esta é uma mulher de 65 anos com lúpus há 8 anos, não teve dano nenhum acumulado, está agora em ROF, em remissão fora de drogas. E aqui esta de 22 tem o lúpus há 5, tem estes órgãos também está. Entraram os dois para o mesmo ensaio clínico, o Explorer, que não deu nada, que falhou. Mas os doentes são completamente diferentes. Este doente está em remissão há N anos. Esta outra doente está com a doença ativa em quase todo o seu percurso. Portanto, não são doentes iguais. Estes são 2 tipos, é um exemplo claro de como um ensaio clínico pode ser estragado por não olhar o doente nesta visão global. Este outro doente, estou a acabar, este outro doente é um doente que, olhando para trás, vejam, 27 anos de doença, 5 órgãos envolvidos, está em FER neste momento, com uma doença ativa, por isso F, com dano, e olhando para trás dizemos, mas o que é que nós estivemos a fazer? Como é que não podemos controlar esta doença? Esta é a maneira de vermos a inflamação, é aquilo que nós podemos melhorar ainda para ir tentar depois correlacionar com todos os marcadores que hão de surgir, espero, para medir a inflamação. Eu não sabia que todo é um sapo, a borboleta, o lúpus, já são muitos seres vivos, mas acho que vale a pena continuarmos neste caminho e agradeço toda a colaboração, em especial da Raquel Faria, para ajudar a pensar sobre este tema. Muito obrigado.